ler juntos? Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala a homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, mas muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como flauta ou cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, com a língua, se não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dize? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei como estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendissesse apenas em espírito, como dirá um indouto o amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato... Já passei, né? Porque tu, de fato, dá bem graças, mas o outro não é edificado. Pedimos, Pai, que parta tu mesmo esse pão e alimenta o teu povo. Estamos aqui não por costume, mas estamos aqui pela tua palavra. E nós cremos que, quando abrimos a tua palavra, é a própria boca do Senhor falando conosco. Então, ilumina nossa mente, inflama nossos corações, concernente às tuas verdades, ó Pai, contidas nesse texto. Nós oramos assim, pelo teu Espírito, e em nome de Jesus, a igreja diz... Amém. Pode sentar, queridos. Meus irmãos, esse texto ele já começa com um imperativo: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Existem, então, aqui dois imperativos, que são amor e dons espirituais. E Paulo ele faz isso de maneira proposital, porque ele serve como uma transição para as duas partes que foram apresentadas. Os irmãos lembram que nos últimos 2 domingos, vamos para as cenas dos últimos capítulos, né? Nos últimos 2 domingos, se não me engano, o pastor Gabriel Carvalho trouxe o Coríntios 12 e 13. E aqui é como se fosse... ele faz como se fosse uma transição, comunicando com esses 2 capítulos anteriores. E eu convido você a não fechar a Bíblia, que nós vamos retornar a esses capítulos, nas partes que implicam nesse texto. Então, levando ao assunto em pauta, no capítulo 12, vamos lá, 12, versículo 31, o que Paulo diz? 12, versículo 31, os irmãos abram por gentileza. Entretanto, procurai com zelo os melhores
dons, certo? Então, aqui, ele coloca algo para a igreja como algo a ser perseguido. Procurai com zelo os melhores dons. E aqui no capítulo 14, versículo 1, ele vai responder quais são esses melhores dons. E aí que ele diz que é o dom de profetizar, e ele faz depois uma comparação com o dom de línguas. Certo? Então, nós temos uma relação clara com o capítulo 12, versículo 31. Mas ele poderia pular do capítulo 12 e dar continuidade no capítulo 14, mas ele não faz assim. Ele faz como se fosse um parêntese grande, né, igual uma pessoa que a gente conhece, um parêntese grande, e para ele explicar que o amor é importante. Então, foi a mensagem do capítulo quê? 13. O pastor Gabriel Carvalho trouxe no capítulo 13 sobre a questão da superioridade do amor. No domingo passado, ele expôs o capítulo 13, destacando 3 aspectos que nortearam o nosso entendimento no domingo passado, que é a superioridade do amor, as virtudes do amor, que são qualidades e características, os irmãos lembram disso, domingo passado? Superioridade do amor, as virtudes do amor e a eternidade do amor. Então, se nós pararmos para olhar, isso aqui é uma relação de quê? O que é o amor, o que o amor não é, e o que o amor faz. Então, Gabriel Carvalho expôs isso. Os irmãos que não acompanharam esse pensamento, retornem no canal do YouTube e vejam a mensagem anterior. Diferente dos dons, o amor é o grande imortal. Então, nós vamos ver aqui uma relação de interdependência dos dons e o amor. Então, existe uma relação, interdependência, que eles dependem um do outro, estão entrelaçados. Então, se nós pudéssemos resumir em uma frase, seria: para amar devidamente, busque os dons espirituais. Para amar devidamente, busque os dons espirituais. E para usar os dons espirituais devidamente, busque o amor. Os irmãos, repitam comigo, por favor, só para nós entendermos isso. Para amar devidamente, busque os dons espirituais. Para usar os dons espirituais devidamente, busque o amor. Então, existe uma relação de interdependência entre o amor e os dons espirituais. Então, nós vamos ver a relação de que ele dá uma pausa para dizer que o uso dos dons espirituais sem o amor não tem proveito. Só que aqui uma coisa interessante, eu queria frisar com os irmãos ainda nesse versículo 1, é que o verbo é o mesmo. Lá no capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais, ou carismata, referindo-se aos dons como doações ou como presentes graciosos que Deus deu à sua igreja para que esses presentes sejam utilizados ao serviço do outro. Só que aqui, no capítulo 14, os irmãos acompanhem comigo, que ele fala assim: seguir o amor, procurar com zelo os dons, aí é diferente, dons pneumática, dons espirituais. Então, aqui tem um caráter de... o contexto agora está na atividade do Espírito Santo na vida relacional da igreja. Não é agora a questão só de que Deus concedeu dons aos homens. Agora, o caráter daqui é que o Espírito Santo tem primazia na condução desses dons. Então, o caráter é que a atividade do Espírito Santo na comunidade e um ambiente de culto. Então, a ação do Espírito Santo na vida comunitária e ambiente do culto. Então, o versículo 1, ele fala porque a igreja deve perseguir isso. Perseguir o amor, que é perene, e procurar com zelo os dons espirituais, mas sob a condução do Espírito Santo, para que não venha a haver desordem no meio da igreja. Não venha a haver desordem no meio da igreja. Então, ele continua dizendo algo muito importante, que a igreja de Corinto, irmãos, eles tinham como se fosse uma marca distintiva, né? Que é a glossa.
Então, eles tinham uma marca distintiva. Aqui todo mundo fala em línguas, então é um orgulho nosso, que é a glossa. E Paulo usa as marcas distintivas que os coríntios se orgulhavam para trazer uma aplicação para a igreja. E aqui ele diz o seguinte, que, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém a entende. E em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza, fala a homens edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outra língua, mas muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as vos interpretar, para que a igreja receba edificação. Existe uma interpretação do pastor John Stott, que foi reverberada aqui no Brasil, de que Paulo estava aqui, na verdade, sendo irônico. Quando ele, isso aqui não era, na verdade, um dom de línguas, mas ele estava sendo irônico, conjecturando que aqueles dons que Coríntios tinha, que eles falavam em línguas, não eram verdadeiros. Mas ele usa isso como se fosse para aplicar um ensino para ele. Assim, se nós olharmos para toda a carta paulina, a visão de Paulo, nós vamos ver que Paulo ele não tem essa visão assim, de querer passar pano, ou enganar, ou usar uma palavra dúbia, não. Paulo ele é direto. Uma coisa que Paulo não tem é o chamado temor de homens. Ele não tem temor, assim como Cristo, né? Cristo não tinha temor de homens, ele tinha que falar para os fariseus, os religiosos, ele falava. Nós vamos ver que Paulo ele é direto. Então, aqui, essa interpretação não é muito válida. Realmente, a igreja de Coríntios tinha esses dons espirituais. E, realmente, a igreja de Coríntios falava em línguas. Só que aqui, ele vai dizer claramente que o uso daquelas línguas, né, todo mundo falando ao mesmo tempo, aquela coisa ali, não tinha proveito efetivo na vida comunitária, no culto cristão. O uso daquelas línguas não tinha proveito nenhum. Então, por que vocês estão fazendo algo que não tem proveito? E ele diz assim, o que fala em línguas... Então, nós vamos ver um paralelo aqui. Ó, línguas, Deus. Profecias, homens. Línguas, Deus, profecias, homens. Então, quem está falando em línguas, está falando a Deus. Não fala a homens, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Então, ele está falando algo que, uma língua, um idioma, glossa, o idioma, que ninguém entende, ninguém sabe, e ninguém é edificado. Só Deus, nem Ele mesmo sabe, porque se nós olharmos para o fenômeno das línguas, eram línguas que as pessoas falavam que não era o idioma dele. E nem ele mesmo entendia. Mas era pela uma ação do Espírito Santo, do Espírito, sobre o Espírito do homem, para falar em outras línguas, ou outros idiomas. Então, se a pessoa começa a falar uma outra língua, ou em outro idioma, que nem ela mesma entende, e que nem a mesma igreja entende, o que isso edifica a igreja? Está falando a Deus. Então, o caráter da língua é oração e louvor, não é instrução. Oração e louvor. Ou vocês concordam que Deus precisa ser edificado, irmãos? Não, Deus não precisa ser edificado. Você vai edificar a Deus? Não. Então, se você está falando em línguas a Deus, é oração e louvor. Não tem outra opção. Aqui, mas aí ele coloca que a revelação, a profecia, quem profetiza, é superior. Porque a profecia ela faz o quê? Quem profetiza, edifica a igreja. Então, edificando, exortando o quê? Consolando. Profecia fala com pessoas. Edificando, encorajando e consolando. O que o Novo Testamento fala referente à profecia? Talvez você está perguntando nessa cabeça, então você vai cair agora na questão do profeta, hein? O que o Novo Testamento fala referente à profecia? O que a Bíblia fala?
Nós temos, vamos jogar um pouquinho de luz, o que o Novo Testamento diz. Nós temos um exemplo aqui, que já foi citado aqui em algumas aulas, em frente a dons espirituais, que é o profeta Ágapo, em Atos capítulo 1, versículo 27 a 28. Ágapo, um profeta de Jerusalém, predisse uma grande fome que ocorreria em todo o mundo. Os irmãos depois podem acompanhar. Sua profecia foi tomada a sério pela igreja. E qual era o objetivo dessa profecia? Que fez, então, preparativos para ajudar os necessitados. Nós vamos ver aqui uma única pessoa no Novo Testamento, em Atos, uma pessoa que teve uma profecia que predissesse o futuro, ou algo que iria acontecer, foi o profeta Ágapo. A primeira foi essa. Então, ele teve uma profecia que haveria fome aonde? Em Jerusalém. Então, a igreja de Jerusalém se preparou para atender aqueles necessitados. Outra ocorrência também foi em Atos, capítulo 21, versículo 10 a 11. Então, Ágapo também profetizou sobre o aprisionamento de Paulo, amarrando seus próprios pés com o cinto de Paulo para ilustrar como o apóstolo seria preso pelos judeus e entregue aos gentios. Então, nós vamos ver outra profecia predizendo o futuro. Também as filhas de Filipe, aqui já não é nesse caráter. Em Atos, capítulo 21, versículo 8 e 9, Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas que profetizavam. Embora o texto não dê detalhes, né, das profecias específicas, ele menciona que essas mulheres eram conhecidas pelo seu ministério profético. Essas mulheres que eram as filhas de Filipe. Também tem os profetas de Antioquia. Em Atos, capítulo 13, versículo 1 e 2, na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres, incluindo Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, Paulo. Durante o tempo de adoração e jejum, o Espírito Santo falou por meio desses profetas para separar quem? Barnabé e Saulo para a obra missionária. Então, nós vemos o Espírito Santo revelando, através de profecia, quem seriam aqueles que iriam encampar essa obra missionária. Também Judas, Barsabás e Silas, em Atos, capítulo 15, versículo 32. Após o concílio, os irmãos lembram que capítulo 15 foi o concílio de Jerusalém. Judas e Silas, que eram profetas, foram enviados a Antioquia, junto com uma carta para os gentios convertidos. Eles encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras, usando o dom profético para consolar e edificar a igreja. Então, aqui nós vamos ver que existia algum elemento na formação da igreja do dom, do uso de profecias no Novo Testamento, aqui na Nova Aliança, da igreja da Nova Aliança, né? Nós estudamos isso. Após o batismo com o Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, a igreja da Nova Aliança. Então, logo, nós não temos elementos suficientes para clarear como que funcionava a dinâmica dessa profecia dentro do culto em Coríntios. Mas também nós não podemos dizer que não existia nenhum tipo de profecia, seja ela vendo o futuro, ou seja ela para edificar a igreja. Existia, sim, um ministério de profecia na igreja. Tudo bem, queridos? Depois, no final, nós vamos fazer uma aplicação desse texto. Mas aqui, para jogar luz, no Novo Testamento nós vamos ver que existiam profetas. E Paulo não está falando aqui que a profecia era um problema no meio da igreja. É isso que ele está falando? Não, ele está dizendo que línguas eram um problema no meio da igreja. Falta de ordem no culto era um problema no meio da igreja. Por que isso era um problema? Meus irmãos, nós somos seres pensantes. Quando nós falamos que Deus nos conhece, não é que Deus nos conhece porque Ele está olhando para o futuro somente, não. Deus nos conhece porque Ele fez a sua capacidade de pensar. Cada conexão de sinapse do seu neurônio foi Ele que criou, então Ele conhece. E esse Deus que conhece, Ele nos dotou de uma capacidade chamada fala. Então, nós falamos. Então, o conhecimento é a base de um culto cristão para edificação. Então, as coisas têm que fazer sentido. Você, para entender, ninguém consegue entender morte e expiação de Cristo com a dança aqui. Vamos botar aqui uma criança para dançar aqui, para você entender que é morte. Você conseguiria entender o que é morte e ressurreição? Expiação, depravação total. Não! Deus nos deu o quê?
palavra. Então, o seu crescimento passa pelo seu entendimento. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que o entendimento não vem por meio de bagunça, barulho, gritaria, um monte de gente falando ao mesmo tempo, porque a preocupação dessas pessoas não era edificar o outro, mas era para mostrar uma marca distintiva. Aqui todo mundo fala em línguas, hein? E quem não fala é menor do que o outro. Aí todo mundo sai falando no meio do culto. Isso é um culto cristão? Não. Então, Paulo ele traz esse caráter. O culto ele precisa ser inteligível. As pessoas precisam entender. Se eu chegar aqui falando um outro idioma, ninguém vai entender. Apesar de eu gostar do latim, eu já falei latim algumas vezes aqui, os irmãos acharam que era, no mínimo, vocês vão me chamar de padre. Se pastor é padre, por quê? Não é em latim. Os irmãos lembram que uma das primeiras coisas que os reformadores fizeram era tirar o culto em quê? Latim. O culto era celebrado, a missa era celebrada em latim. Ninguém entendia nada. O coral cantava em canto gregoriano. O que os reformadores fizeram? Traduziram a Bíblia para a língua vernácula do povo, para o povo entender a Bíblia. Ah, não, vamos colocar aqui imagens que as pessoas não sabem, né? Então ela tem que ver imagens. Não! O povo precisa da palavra de Deus. Vamos traduzir a palavra de Deus e dar na mão do povo. O canto agora é da igreja. A igreja expressa as doutrinas através do canto. A congregação vai expressar o seu canto daquilo que eles creem. O culto ele é racional, ele é inteligível. Se eu não falar claramente para os irmãos, eu posso ser edificado, é isso que ele está falando. É possível eu ser usado de forma miraculosa e ser edificado? Por exemplo, eu posso pregar aqui, irmãos, pregar achando que os irmãos foram edificados, falar numa língua difícil, uma linguagem difícil, ir para casa e ser eu edificado. Nossa, eu fui usado por Deus, né? Deus me usou para pregar e tal. E os irmãos irem para casa e falam assim, não entendi nada que aquele pastor falou. Eu fui edificado, não fui? Porque eu fui usado por Deus. Não é isso? E vocês? E o maior crivo disso é nossas esposas. Os pastores aqui, né, sabem disso, né? A primeira a falar assim, pelo amor de Deus, eu não entendi nada que você falou no culto. Nossas esposas são nosso crivo. Fala mais fácil. Para de falar o termo que os irmãos não entendem. Estude, é um termo, né? Estude com profundidade, mas explique com simplicidade. É difícil aprender isso para quem está começando a estudar teologia, você está aprendendo um monte de coisa, você quer ensinar aquilo que você aprende. Mas quanto mais profundamente você estuda, mais simples você explica. Isso que é o objetivo do culto. Agora você começa a falar um monte de línguas aqui estrangeiras, ninguém vai entender nada que você está falando. É estrangeiro, não edifica. Por isso que a profecia é superior. Tudo bem, queridos? Nós vamos agora ver a segunda parte aqui, que Paulo ele fala da necessidade da clareza. É o mesmo assunto, mas ele usa agora seguinte, 3 elementos. Primeiro, elemento musical. Segundo, elemento militar. E o terceiro elemento que nós falamos aqui da linguagem. Então, ele usa metáforas para massificar esse entendimento. Olha, outra coisa também que eu esqueci de falar aqui, o pastor Chieta fala que o dom de línguas é o dom de pijama, né? Você vai começar a falar em línguas aqui na igreja, ninguém vai entender nada que você está falando. Ninguém vai entender nada que você está falando. Eu lembro quando eu trabalhava no aeroporto, eu trabalhava no offshore, e aí a gente embarcava os passageiros para a Petrobras, né? Plataforma de embarcação. Quando era plataforma como Hollywood, tem plataformas estrangeiras, era um monte de gringo. Aí o rapaz do check-in ficava doido. E aí, para pesar? Aí vai eu, para falar, para pesar. Let me check your weight. Sobe na balança, your weight. O cara não entendia nada. Eu falei, pelo amor de Deus, meu inglês é péssimo, a pronúncia é péssima. Aí eles tinham um preposto, que era um camarada que vinha com o pessoal para interpretar aquilo. Aí o preposto vinha, falou, graças a Deus. Aí, por quê? O camarada que está te ouvindo, ele não vai seguir o que ele está falando, porque ele não está te entendendo. Você é estrangeiro para ele, eu sou estrangeiro para ele é estrangeiro para mim, ele não está entendendo nada do que eu estou falando. Então, línguas estranhas não é para ambiente de culto. Não é.
Línguas estranhas não, desculpe, né, irmãos? Não existe línguas estranhas. Línguas idiomáticas, né? A glossa, fazendo erro, hein, pastor? A glossa não é para ambiente de culto. Não é. Isso que Paulo está dizendo. Os irmãos estão entendendo isso? Ele está dizendo isso. Ele está dizendo isso. E, às vezes, você vê igrejas aí, você entra, blá, blá, aquele monte de coisa e tal, o pregador vai pregar, ele não consegue nem falar. Ninguém nem ouve o pregador. Por quê? Porque o objetivo não é edificar, consolar. Não é. Não é. Então, ele está usando aqui elementos como a harmonia de uma orquestra. Né? Uma orquestra ela é composta por vários instrumentos. Cada instrumento possui um timbre distinto. Né? Se o instrumento é um violino, então ele é feito por cordas, e vai pegar o arco, tem um som, e vai se harmonizar com o piano, vai se harmonizar com o instrumento de corda, com o baixo, com a bateria. E imagina aqui, JP, com o irmão no teclado, ele tira em Fá maior, o outro está tirando em sei lá, fala uma relativa aí, uma nota que não tem nada a ver. Os irmãos vão olhar na hora assim, ó, o que esse irmão está fazendo? Você pode não entender nada de música. Né? Ninguém que estudou música, a maioria não estudou música, né? Ninguém não, a maioria não estudou música. Mas se o irmão tirar num tom, outro tirar no outro, você vai, na hora você vai assim, o que está acontecendo? Vai ter alguma coisa errada. Então ele está usando assim, isso tem que se casar. Se a trombeta, no exercício militar, der sons incertos, por exemplo, cada toque da trombeta, né, no tempo bíblico, as guerras elas aconteciam e o comandante ele ficava do lado do corneteiro. Então, o corneteiro, o comandante ia gritar no meio do exército, ninguém vai entender. Então, ele dava sons para avançar, sons para recuar, sons para atacar, sons para... Cada som tinha um... E se ela dá sons certos? E se o comandante falar bem assim, ó, é para avançar, aí o corneteiro vai lá e dá para recuar. Perdeu a guerra. Então, ele está usando elementos para que a igreja ela vai ficar sem direção, porque ela não vai entender, não vai edificar. E aqui ele usa também na linguagem que nós já falamos. Se nós não dissermos palavras compreensíveis, no versículo 9, como entenderá o que dizeis? E no versículo 10 e 11, ele fala da importância da edificação da igreja. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu pus ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala a ele, e ele estrangeiro para mim. Assim, vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, aqui no sentido dos dons espirituais, ele está dizendo o seguinte, há uma diversificação dos dons espirituais, o Espírito de Deus comunica esses dons com o nosso espírito, e o propósito é que a igreja seja edificada. E isso é de maneira simples e clara. Isso não tem confusão. Existem vários idiomas no mundo, e nenhum desses idiomas é sem significado. Você pode não entender russo aqui, mas se eu falar russo na Rússia, as pessoas entendem, tem significado lá. Eu posso falar em inglês aqui, talvez você não entenda, mas se eu falar nos Estados Unidos, então todas as línguas e idiomas têm significado. Mas se você aplica no local errado, da forma errada, isso perde o sentido, não traz edificação para a igreja. Então, a primeira coisa é você preocupar com a edificação da igreja. Então, a necessidade da inteligibilidade da oração, na adoração. Versículo 13, pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Então, se você fala em outra língua e não tiver um intérprete, não tem proveito. Então, quem fala em outra língua, deve orar para interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica o quê? Infrutífera, aquilo que eu falei. Você pode ser edificado, mas nem você mesmo está entendendo. Falar em língua não traz conhecimento. E o que traz a maturidade cristã e crescimento vem através, não tem outra forma, do conhecimento. Ele usa esse elemento porque esse elemento era uma marca também da igreja de Corinto, que é a gnose. Né? Eles valorizavam o conhecimento filosófico. E ele usa a mesma palavra para dizer o seguinte, vocês se arrogam para dizer que tem conhecimento filosófico, mas no final das contas, isso não serve de nada, porque vocês estão caindo em coisas básicas. Né? E aqui no versículo 15,
diz assim: que fareis, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. E aqui nós podemos fazer uma aplicação para o nosso dia de hoje. Isso é um equilíbrio entre aquilo que Deus faz conosco. Uma igreja não precisa de ser fria, sem sentimentos, morta. Não. A verdade de Deus, ela deve nos encantar, nos trazer contentamento, gozo, rejubilo, alegria. O culto é lugar de alegria, não é lugar de tristeza. Então, nós temos que ter esse equilíbrio entre o entendimento e as emoções, porque Deus fala ao nosso espírito, e o nosso espírito é vivo. O Espírito Santo fala, comunica com o nosso espírito. Então, não deve ser uma coisa morta, mas uma coisa viva. Eu estava lembrando essa semana, né, num devocional com as crianças, né, não só, eu quero colocar um outro caráter aqui também, não só na questão de culto, agora também de pessoas. Quantas pessoas foram usadas para nos edificar no início da caminhada? Eu estava lembrando, eu gosto de ensinar minhas filhas hinos antigos que o papai conhecia antigamente, né? Eu estava ouvindo com elas um hino, não sei se os irmãos conhecem, aquele tudo deixamos por ti para cumprir teu chamar. Ninguém parou para nos aplaudir. Fui chamado para um caminho, para um mundo, para um caminho sem fama. Isso quando eu tinha 13 anos de idade, eu gostava desse hino, porque eu falei assim, eu fui chamado, e no início do hino ele fala da história dos discípulos, e os discípulos foram chamados por Jesus, e ele diz assim, os familiares deles perguntaram assim, por que você foi chamado? Por quê? Por que você está indo? Aí ele fala assim, eu não sei o porquê. Eu estou indo porque ele me chamou. E assim a nossa caminhada cristã, né? Nós entramos num caminho que nós só ouvimos a voz dele e seguimos. Não entendíamos muito o porquê. Nós vamos entender ao longo da caminhada. Eu estava lembrando disso. Quantas pessoas que comporam hinos que nos edificaram. A Rebeca Storck, né? A irmã aqui, o sentido de viver. Quantas vezes que eu ouvi aquele CD todos os dias, que a Rebeca cantava aquela voz forte, né? E continua até hoje louvando a Deus aqui. Não estou te chamando de velha não, tá, Rebeca? Está onde aqui? Não chama de velha não, tá, Rebeca? Mas fez parte do meu início da caminhada. Ela me edificou e ela nem me conhecia. E é um alerta para nós também, que somos igreja. Cadê os compositores? Deus quer usar pessoas para compor hinos, para edificar a igreja de Cristo, com dons e talentos. Isso vai ser falado depois, mais adiante, né? Quando ele fala que cada um tem salmo, tem doutrina. Mas nós temos esse chamado, irmãos. E aqui no versículo 16, 17, para finalizar, e se tu me disseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua ação de graça? Visto que não entendes o que dizes, porque tu de fato dá bem graças, mas o outro não é edificado. Ou seja, como vai chegar uma pessoa que não conhece a Cristo, não conhece o Evangelho, não conhece o caminho da salvação? Quem é Deus, quem é o homem, o que o pecado fez com o homem? Como ter uma nova vida em Cristo, nova criatura, que o pastor Anchieta está pregando aqui nos domingos, né? Que justamente isso, uma nova criatura agora tem um novo caminho regenerado, através das bem-aventuranças, num mundo totalmente, numa visão, uma cosmovisão diferente daquela do mundo. Agora ele é introduzido num novo mundo, com uma nova cosmovisão. Como uma pessoa vai entender isso, se chegar aqui e está uma bagunça? O culto não é inteligível. Qual é o nome disso? O Paulo está trazendo aqui para nós encerrarmos, que vai chegar uma pessoa nova e ela vai sair do mesmo jeito. Ela pode sair arrepiada, né? Rapaz, fui lá, o negócio foi, arrepiou, o pastor falou um negócio assim, tá tudo bem, mas vai sair do mesmo jeito que entrou. Vai continuar indouto. O indouto vai entrar e vai sair da mesma forma que entrou. Então, o que Paulo está ensinando aqui, nada mais, nada menos que uma palavra chamada princípio que regula o culto. Princípio regulador do culto. Princípio regulador do culto. O culto, ele é regulado por princípios. Nós vimos os princípios aqui, irmãos? Esses princípios que regulam. Não é o seu sentimento, não é o que você pensa, a sua cabeça, não. O que regula é a palavra de Deus. Na nossa confissão de fé, é bem claro em respeito a isso, capítulo 21 ou 22, se eu não me engano. É o que os reformadores chamam de Vox Dei. Existe uma frase muito popular que diz assim, Vox Populi, Vox Dei. Mas não é isso, não. A voz do povo é a voz de Deus. Não. Vox Dei significa que tudo aquilo que nós fazemos tem que ter um sentido, e esse sentido está nas Sagradas Escrituras. As maravilhas de Deus,
o projeto de Deus para o seu povo, a redenção de Deus, a nossa nova vida como cristãos regenerados, parte das Escrituras. Vox Dei, o culto não é de qualquer maneira. Eu não posso chegar aqui e plantar bananeira, subir no mezanino, fazer um monte de coisa, porque isso não edifica. Nós estamos vivendo num país egoísta, que as pessoas são... Isso é um símbolo do egoísmo humano, da autoglorificação. As pessoas querem se extravasar. A última coisa que ela pensa quando ela entra no culto, sabe o que é? No irmão. E aqui o que Paulo está dizendo que é o quê? Para edificar, consolar o seu irmão. O culto é a Deus, sim, mas ele também é horizontal. Quando eu venho para o culto, o primeiro a pensar é como eu vou edificar o meu irmão. É através da música, através de uma palavra, através de uma profecia. É isso que ele está dizendo. Que Deus possa nos abençoar, queridos. Vamos colocar de pé. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe nesse dia maravilhoso. E tua igreja venha cada dia mais ser amadurecida pelo Senhor. Que os dons e o fruto do Espírito venha a ser evidente na vida da igreja. Mas que a nossa maior marca como comunidade aqui venha a ser o amor. Nós venhamos amar uns aos outros, ó Pai. Senhor, nos ajude. Isso não é de nós, não é natural. Na verdade, é ao contrário da nossa natureza. Mas nós somos uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, e muda nosso coração, nossa mente, nossos desejos, nossas vontades, que venham ser cativas a Ti, ó Pai. Que a Tua voz venha ser a voz de muitas águas neste lugar. Venha ser a única voz que o Teu povo venha ouvir. A voz de Deus, através das Sagradas Escrituras. Nós oramos assim, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces, ternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, igreja, hoje e para sempre. Amém.